Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Irmãos, é com muita alegria, muito prazer que eu venho conversar um pouquinho com vocês. Falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que somos do Grupo Espírita Francisco Xavier, estamos todos aprendendo. E neste aprendizado eu convido vocês todos que assistirem esta gravação, venham conosco também aprender. E abrindo o Evangelho, caiu para todos nós, do capítulo 18, o capítulo que diz muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vou ler sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre, meu Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinastes as nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente e do Setentrião, e do meio-dia muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. Então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É esse estado atual da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. E né, meus irmãos? Embora muitos não entendem e acham que Deus não é bom, que as coisas acontecem e que Deus não está fazendo nada, não está vendo o que está acontecendo, perdem a esperança, perdem a fé. E aí, meus irmãos, é que tudo fica mais difícil. Porque nós vivemos momentos muito difíceis, dias dificílimos. Mas é nessa hora que nós vamos mostrar para Deus que confiamos nele, que sabemos que tudo tem um fim, porque um dia nós vamos melhorar, toda a humanidade vai melhorar. Estamos expurgando as nossas mazelas, que são muito difíceis para todos nós. Não é fácil para ninguém. E às vezes as pessoas olham uns para os outros e acham que o outro não tem problemas.
Não, tem sim, meus irmãos. É que o outro não perdeu a fé em Deus, não perdeu a esperança. Sabe que Deus está em todo o universo. E nós estamos passando por momentos de transição, de aprimoramento. Quem de nós não está, neste momento, se esforçando para se melhorar? A humanidade estava, meus irmãos, muito desregrada. Tanto que o que está acontecendo atingiu a todos os países. Eu costumo dizer que um vírus tão invisível a olho nu detonou o mundo. Mas não percam as esperanças. Tudo vai se harmonizar. Quando começou tudo, era muito difícil. Ninguém sabia como fazer, como agir. A própria ciência se viu de frente de uma situação muito difícil. Mas aos poucos, tudo vai se ajeitar. Mas muitas coisas dependem também de nós. Da nossa obediência à vontade divina. Principalmente a obediência das coisas físicas. É para nos cuidarmos? Vamos nos cuidar. Cuidar do nosso corpo. Porque nós queremos melhorar o nosso espírito. Estamos cuidando do nosso espírito. Mas tem que começar já pelo corpo. Estamos aqui na Terra. Essa casinha do espírito que é o corpo, que abriga, meus irmãos, o nosso espírito para a nossa evolução aqui na Terra. Essa casa tem que estar sempre arejada, limpinha, cheirosa. Ela faz parte da nossa vida terrena. É difícil, meus irmãos, as experiências terrenas são difíceis, porque nós estamos resgatando. Na hora que nós recebemos o baque, nós ficamos assim pensando, né? Como será que vamos agir? Será que nós vamos saber agir diante das lutas? Mas no outro dia, porque entre cada dia tem uma noite. No outro dia nós já acordamos diferente. Ah, nós vamos agir assim, vou agir de um outro jeito para ficar melhor. E sempre não esquecer de fazer o melhor para o outro. Porque a partir de que nós pensamos em fazer melhor para o outro, estamos já melhorando em nós. E tem que partir de nós. Vamos fazer o melhor. Às vezes o outro não entende. Mas não cabe a nós. É problema dele. Se a outra pessoa não entende, não é problema nosso. O problema é dele. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai compreender. Que é mais difícil do que entender. Porque o entendimento, meus irmãos, com a inteligência de cada um, é mais fácil. Pessoas inteligentes entendem mais rápido. Agora, compreender não é para qualquer pessoa. Compreender se colocando no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro. Como é que eu iria agir se eu estivesse no lugar do outro? Eu acho que com quem nós já aprendemos um pouco, nós que estamos aprendendo a doutrina e já há um bom tempo, muitos de nós, já dá para imaginar. Primeiro vamos a Deus. Deus que é amor. É Ele que nos cuida. Ele que vai nos cuidar. E nós vamos fazendo a nossa parte. Devagarinho,
Um dia de cada vez. Nós vamos melhorar, meus irmãos. E como vamos? Se quisermos entrar nesta porta estreita, precisa que a gente se esforce. Eu conheci uma pessoa, faz muitos anos, era da família. E ele era uma pessoa que para muitos achavam que ele não era muito normal. E ele tinha realmente muitas dificuldades. Mas ele tinha uma sabedoria no espírito que as deficiências da matéria ficavam amenizadas. E quando ele via que as pessoas estavam fazendo coisas erradas, ele dizia assim: esses são aqueles da porta larga, que entra mais fácil. Na porta larga, meus irmãos, entra de roldão. Então, no espírito dele, ele sabia que a porta estreita é mais difícil. Isso eu nunca esqueci. Eu ouvia muitos ele dizer. E eu não esqueci. E quando caiu agora essa lição, eu lembrei. E o plano espiritual com certeza me fez lembrar. Porque, meus irmãos, o que é bom fica guardado em nós. As boas ações, meus irmãos, elas perpetuam em nós. Nós não perdemos como quem perde uma joia na rua. Perdi o meu anel, né? Tem tantas joias que as pessoas perdem, são coisas materiais. Estas ninguém tira de nós. Assim como o conhecimento ninguém tira. Ninguém tem o poder de tirar o conhecimento das pessoas. E a resignação, meus irmãos, ela é fundamental. Tem pessoas que acham que o espírito é muito acomodado. Não, não é acomodado. O espírita se esforça para se resignar. E para que eu seja um ser resignado, eu tenho que renunciar a muitas coisas. Renunciar às coisas que eu mais gostaria. E ainda não posso receber. Não tenho ainda o direito. Porque todo mundo se preocupa com o direito e se esquece dos deveres. O dever de cristão, de melhorar cada dia. Mas nada impede que a gente enxergue. Mas se eu enxergo no outro, aumenta a minha responsabilidade de enxergar em mim. Não pensem vocês todos que estão me ouvindo que é fácil para mim. Não é. Me acho às vezes até indigna de estar aqui sendo apenas um mero instrumento divino e desses amigos espirituais para falar com vocês. Porque quando a gente fala, é como se a gente estivesse vendo vocês. E eu às vezes me acho. Porque eu tenho as minhas dificuldades, as minhas mazelas. É só eu que posso resolver. Catar os meus coquinhos, só eu. Porque o butiá é muito gostoso, né? Mas depois nós temos que catar os nossos coquinhos. Porque Deus nos dá só o que é bom, um butiazinho, ó, doce. É o que Deus nos dá. Ele nos dá tudo. E pede de nós só que a gente se ame. E se amando, nós vamos entrar pela porta estreita. Eu costumava dizer há anos atrás que eu queria entrar nessa porta nem que fosse de lado. Porque gordinha como eu sou, só de lado. No sentido figurado, meus irmãos. Porque essa porta, ela é espiritual. Ela é além da nossa matéria. E o nosso espírito
Podemos ser gordos na matéria, mas o espírito não é. Eu quero ficar gordinha no espírito, fazer com que ele cresça como um pãozinho, quando fica para crescer com o fermento, não é, meus irmãos? O fermento do amor divino, o fermento da fraternidade, da solidariedade, meus irmãos. Às vezes nós não temos condições de fazer o que a gente gostaria de fazer pelos outros no sentido físico, material, mas a gente vibra e fica contente com aquelas pessoas que fazem. Sabe, eu fico encantada quando eu vejo a solidariedade nas pessoas. Criaturinhas tão lindas por dentro e por fora. Aqueles que amam os animais, os bichinhos, nesse momento tão dolorido que estamos vivendo, lá naquela queimação e os bichinhos morrendo, uns queimados, outros porque não acham água, não encontram o alimento. Que sofrimento, meus irmãos, porque os bichinhos são obra divina. E nada impede que a gente vibre com amor, fazendo a solidariedade muito mais, às vezes, espiritualmente, emitindo um pensamento de amor para aquelas pessoas que estão lá tentando apagar aquele fogo, trabalhando tanto, que Deus dê força para eles fazer aquela tarefa que nós não conseguiríamos fazer. Não temos condições. E aquelas criaturinhas estão lá, lutando para salvar alguns bichinhos, para apagar aquele fogo, para não ampliar aquela situação. Mas nós sabemos, quem estuda um pouquinho o Evangelho, sabe que essas coisas nós já fomos avisados. Se nós fechamos os ouvidos e os olhos, é problema nosso. Já não ouvimos falar que haverá choro e ranger de dentes? Pois é. Então nós temos que confiar em Deus, com a certeza que tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. E por que vai melhorar? Porque nós vamos melhorar. Não somos mais o que éramos no passado e não seremos no futuro como éramos. Vamos ser melhores. Porque a verdadeira vida do Espírito nos mostra isso. Quanto amor, não é, meus irmãos? Desses amigos espirituais para conosco. A complacência que eles têm, a paciência que Deus e Jesus têm conosco. Jesus que aqui esteve na terra, sabe bem da nossa luta, o quanto é difícil, mas nós venceremos. Disso eu tenho a certeza, porque confio na providência divina. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Francisco Xavier. Porque eu nada faria se não fosse com a tua permissão, Pai, e com a ajuda desses amigos. Fiquem em Deus, fiquem em paz. Que assim seja. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.